Oi, sou Paulo Marchetti, estou aqui de volta com mais um conteúdo a respeito dos 70 anos de rock brasileiro, que se completa dia 24 de outubro de 2025. E neste vídeo eu vou fazer diferente dos vídeos que eu gravei na playlist que eu falo dos bastidores da MTV. Eu lembrei do meu arquivo de imagens, de fotos e tal. E, e vou mostrar aqui os bastidores com imagens de arquivo pessoal meu, porque eu tinha duas máquinas fotográficas e eu tinha uma câmera VHS, aquelas que uma maleta, uma Panasonic, que imitava uma câmera beta, ficava no ombro e tal. Então, em algumas ocasiões eu levava a câmera e em outras ocasiões eu levava a câmera fotográfica, e em outras ocasiões eu conseguia levar também a câmera de vídeo para gravar. Não era sempre, não era toda a gravação, tudo, mas tenho aqui algumas imagens que para quem gosta da MTV, acredito que não conheçam essas imagens, porque é arquivo pessoal mesmo. O pessoal da MTV a gente já distribui como que fala, em perfil fechado dos ex-funcionários da MTV, e pelo WhatsApp, tá, essas coisas. Mas, mesmo assim, nem tudo que tem aqui as próprias pessoas da MTV sabem. Tem VMB, tem projetos de verão, um monte de coisa. Eu vou abrir aqui o arquivo de forma aleatória, não organizei de forma cronológica, tudo. Tem um pouco mais de 90 fotos, não sei se vai dar para mostrar tudo, não sei quanto tempo vai ficar esse vídeo. Mas aí eu vou mostrando as fotos e vou comentando é, coisas que são projetos meus, que eu, obviamente, estava envolvido, outros não. Mas tem aqui um monte de coisa, bastidores, VJs, artistas, perdão, muita história por trás dessas imagens. Eu contei, está nessa playlist da MTV 30 anos, que eu falo de bastidores. Eu não sei quantos vídeos são, mais ou menos uns 20. Então, quem quiser saber mais detalhes ou coisas ou outras informações diferentes do que eu vou falar aqui, é só ir atrás desses vídeos que está na descrição abaixo. E eu vou abrir aqui, então, a, eu vou tentar fazer uma coisa nova, que é abrir em slide. Deixa eu ver se está tudo certo. Ó, essa já é uma imagem do VMB que o Pedro Cardoso que apresentou. Não lembro que ano foi. Essa é a equipe. Está o Pedro Cardoso no centro, de camiseta azul. Ao lado dele, de preto, ao lado esquerdo dele, a Astrid, a Paty Rubano ali também, do lado da Astrid. E do lado direito do Pedro, também acho que camisa azul, é o André Weisman, o grande responsável pela revolução que a MTV fez a partir do miolo dos anos 90, quando foi o André Weisman que falou: vamos fazer um Video Music Brasil. Por que Video Music só existe na MTV americana? Não, vamos fazer um Video Music aqui no Brasil. Então ele que trouxe essa ideia e abriu a programação ao vivo também, porque até 95 a MTV transmitia algumas coisas ao vivo, mas eram festivais. A gente ia, vou mostrar aqui para o Pacaembu ou para o Morumbi, para onde tivesse o festival. Geralmente nessa época era em estádio de futebol ou no sambódromo, no caso do Rio. E, então a gente levava equipamento, as UMs e tudo, e transmitia. Tinha os flashes e tal, ao vivo. Era, mas a MTV, principalmente, acho que 92, 93 teve muito dessas transmissões de festival, 94, até que em 95 começou a ter uma programação ao vivo mesmo, o Teleguiado, que eu fui diretor, era um programa diário ao vivo. Tinha o Barraco também, que era ao vivo, estreou junto nessa programação toda, e tinham outros programas ao vivo, também semanais ou diários. Eu não lembro se o Disque passou a ser ao vivo também, acho que não, mas já existia pelo menos o Teleguiado e o Barraco, já eram dois programas
ao vivo. E a partir de 95 começou a ter o VMB. Esse aqui eu não sei dessa foto, então tá toda a galera aí de produção, texto. Eu não vou nominar todo mundo, porque senão a gente vai ficar aqui 8 horas de vídeo. Mas tem gente da produção, gente de roteiro, de direção, tá tudo misturado. Eu tenho um contraplano aqui, aqui ao lado direito da foto, fora de foco, é o Zico Góes, que trabalhou muitos anos na MTV, também nessa fase áurea da MTV, e que foi o responsável por fechar a MTV, a MTV do grupo Abril, que encerrou as atividades em 2013, na Alfonso Bovero. Eu moro perto, inclusive, da Alfonso Bovero, sempre morei aqui. Esse é então, um contraplano. Galera, isso aí à tarde, galera ali fazendo reunião, tudo. À tarde, ensaio, rolava o ensaio geral, então tinha artista, tudo, aí é uma equipe de câmeras. Eu fiquei contando, tem mais ou menos 10 câmeras aí, velhos, assim, digo, desde o início da MTV, e outros que tinham entrado mais ou menos nessa época, alguns que já nos deixaram, deixo aqui uma homenagem a eles todos, mas você imagina que são 10 câmeras, e não tá toda a equipe aí, então você vê que no mínimo tem 10 câmeras espalhadas, eu não lembro onde foi, acho que isso aí é o IMB, não lembro essa locação qual que é. Mas o VMB era feito, acho que com 12, 14 câmeras. Aí, cada edição era uma história diferente. Essa foi uma gravação no Rio. Eu fiz um programa chamado Central MTV, que foi no Rio de Janeiro. Eu fiquei, isso já no comecinho, pouco antes de eu ir embora da MTV. Essa situação, inclusive, toda desse programa também contribuiu para a minha saída da MTV. Esse aí foi um programa que eu fiz. Esse é o LS Jack, gravamos no maravilhoso Jardim Botânico, no Rio. Eu morava, vivia na Ponte Aérea, passava a semana, os dias de semana no Rio e final de semana eu vinha para São Paulo. Então era uma loucura, muito cansativo. Começava a gravar, eu estava já acordado 6, 6:30 da manhã e meia-noite eu estava fazendo relatório das gravações do dia. Então é uma coisa cansativa. E eu lembro que esse programa aí do LS Jack eu fiz enquanto a gente aguardava o grupo chegar para começar a gravação. Eu estava sentado num banco do Jardim Botânico e tomei a decisão de sair. Falei, não, eu preciso ir embora da MTV. MTV já não é a mesma coisa. Todo mundo que, quando eu entrei, praticamente todo mundo que, quando eu entrei, estava lá, era uma família, muito amigo, não sei o quê. Nessa época já não tinha mais ninguém. Era uma coisa muito esquisita, era uma época de transição e tal. E foi quando eu tomei a decisão. Então, eu já fiz esse programa, não foi o último que eu gravei, mas este programa eu já fiz sabendo que eu ia pedir as contas. Mas foi bom. O Alice Jack, que tem aqui o vocalista, esse de vermelho, né, que depois teve aquele infeliz acidente, quando ele foi fazer uma cirurgia, né? Aí, Evandro Mesquita, a gente foi na casa dele, uma casa maravilhosa, no início da Barra, no condomínio, assim, maravilhoso. A gente está no jardim da frente da casa dele, aí, inclusive, passava um córrego com uma água, a casa é perto de um morro, mas maravilhoso. Assim. Ele nos recebeu meio reticente, sem entender muito, mas depois foi se soltando. A gente fez algumas cabeças aí eles sentados aí no jardim. Aí, quando ele se sentiu à vontade, ele nos levou, porque a proposta do Central era conhecer a casa dos artistas e tal, ver onde eles moravam, como que era a sala, enfim, essas coisas todas. E aí, depois, ele nos levou até o escritório e tudo. O Evandro é um cara, gente boa, muito sério, muito profissional. E foi bem legal esse programa. Aí o Molejo também, a gente fez um programa com o Molejo. Já era, para você ter uma ideia, imagina, ter Molejo e pagode na MTV até 94, 95, 96, era só rock, pop, não tinha muito essa MPB, mas essa coisa do pagode, o sertanejo, não era uma coisa muito presente. Nem o Mamonas Assassinas
foi uma coisa. Era um artista que, assim, que era a cara da MTV. A MTV trabalhou pouco com Mamonas, bem pouco. Aí a gente também, o Central MTV, o Central era um cabeças de VJ normal, uma entrevista que a gente fazia, e a Cris chamava clipes. Então era um programa de clipe normal, só que na casa dos artistas. Os segmentos eram um pouquinho mais longos, né? Tinha, sei lá, 2, 3 minutos de cabeça, e a gente foi na casa do Vando, grande Vando, e o engraçado foi que no término quando a gente terminou a gravação, tudo, a gente está no segundo andar, ele morava num duplex na Barra, uma vista maravilhosa, tal, e a gente estava na parte de cima, e onde tinha uma piscininha, tal, ele tinha a coleção de CDs dele, e no término da gravação, ele nos ofereceu uma água, um café, a gente ficou lá, e enquanto não chegava a água e o café, eu dei uma olhada nos CDs, e assim, era Dire Straits, U2, Red Hot Chili Peppers, Legião Urbana, Titãs, e outros R.E.M., se eu não me engano. E eu falei, nossa, e aí eu tive a oportunidade de trocar uma ideia com eles a respeito desses CDs. Ele falou, não, eu escuto tudo, eu gosto, adoro. Até pegou um desses CDs, colocou para a gente escutar. Cara, a gente finíssima nos recebeu assim, com um astral muito bom, mostrou a gaveta com as calcinhas que ele, que ele recebia dos shows, né, as famosas calcinhas. Aí é na casa do Frejá. Essa casa é onde o Frejá, se eu não me engano, é onde o Frejá, eu lembro dele contar mais ou menos isso, é onde ele cresceu. Perdão, não lembro o bairro, não sei se é Leblon. E essa casa foi onde ele, não só a rua onde ele cresceu, esta casa ele também cresceu, né, nela. E nessa época que a gente gravou aí, era um estúdio. Ele morava, se eu não me engano, na mesma rua, num prédio, na mesma rua. E a gente se encontrou aí, e ele contou, não, aqui eu cresci nessa casa e tal, só que hoje é meu estúdio, e, e aí também, pô, puta programa legal. Aí a equipe do Central, do Rio, tô eu e o Luciano, eu agachado aí de boné para trás, o Lu com a camisa do Palmeiras, o Luciano Garcia, Lúcius, então, para quem gosta de CPM 22, grande guitarrista. A gente morava junto, dividia um apartamento, uma parte hotel no Rio nessa época. Eu fiquei acho que 3 meses só e fui embora da MTV, porque realmente não aguentava. E também, não só por isso, claro, é um monte de coisa envolvida. E, mas assim, a amizade com o Lu dura até hoje. A gente é sócio do Palmeiras, se encontra no clube e tal. E grande, grande camarada meu até hoje, grande amizade. Aqui foi quando eu comprei essa câmera de fotográfica, ó, 2 fotos da Cyndi Lauper. Quem comprou para mim foi o Caíto, conhecido Caíto Maia, dono da Chili Beans. A gente é amigo desde, sei lá, 88, mais ou menos. Logo que eu cheguei em São Paulo, conheci o Caíto, ele viajou e tal. Depois, quando ele voltou de viagem, que a gente se conheceu melhor. E numa das viagens dele, se não me engano, ele foi para Miami e pedi para ele comprar uma câmera fotográfica. Ele comprou, ele morava perto da MTV, ele me ligou, falou: Ó, cheguei, tua câmera está aqui. Na hora do almoço, peguei meu carro, fui, que eram poucos quarteirões mesmo, fui na casa dele, tudo, peguei a câmera. Ao subir, eu passei, tinha uma banca, né? Até hoje tem uma banca ao lado do prédio ali, da Real, tudo. Comprei um filme qualquer, botei na máquina, subi eu falei, vou fotografar. Aí alguém me falou, não, a Cyndi Lauper tá aí. Eu desci, fui pro estúdio, entrei no estúdio e comecei, ela ia gravar, nem sei que programa que era esse, era uma entrevista que ela ia fazer algumas coisas ali para MTV, conteúdo para o jornalismo, um monte de coisa. E quando eu entrei no estúdio, ela estava sendo maquiada, e eu fiquei tirando foto. E aí o assessor dela, o americano, me cutucou e pediu para eu parar. E falou que não era permitido tirar foto dela se maquiando. Eu tenho essas fotos, mas eu não digitalizei. Tem muito material que eu não vou mostrar aqui que eu não digitalizei. Então, dos meus álbuns estão espalhados por aí, inclusive foto, mas não tem nada demais. É ela passando pó, assim, passando o lápis no olho e tal. Nada demais. Ela linda, maravilhosa. E eu fiquei lá um pouquinho, fiz essas fotos. Também não lembro quando foi isso. 96, talvez.
Isso aí é o Gastão e o Thunder, né? Isso aí é camarim do Aeroanta. O Gastão tinha uma banda chamada Hip Monsters, era o, a estreia do Hip Monsters, foi no Aeroanta, foi, se eu não me engano, foi o Thunder que chamou. Aí o fundo, o famoso Estúdio A, o famoso Estúdio A, que era o famoso fundo croma dos VJs aí, que eles chamavam os clipes. Neste caso, aí, o Gastão está sentado, mas costumava se gravar em pé e para chamar videoclipe. Eram textos sempre sobre o artista, que o artista que estava na sequência da cabeça, quem que vai tocar, quem que se vai chamar, o Michael Jackson, a Madonna, o Nirvana, tá? Então se fazia assim um texto sobre esse artista. O Michael Jackson está em turnê e tal, e está pensando em gravar um disco novo. Tal. A gente trazia a notícia mais quente e aí o VJ dava esse texto, tinha um teleprompter. No começo tinha um teleprompter com o texto todo e depois substituímos o texto completo no teleprompter por apenas tópicos, para o VJ ficar mais solto e botar um pouco da personalidade dele na cabeça. Isso foi uma decisão acertada da direção e a gente começou a fazer isso. Também não lembro quando, tudo nesse miolo, em 94, 95. Eu entrei na MTV em setembro de 93, para um projeto que está aí, eu tenho umas fotos aí. Isso é frame. Essa foto meio assim é porque é minha câmera. Eu tô com a VHS, não sei por que eu tô aí. Eu acho que nem trabalhava na MTV nessa época, eu devia estar com o Gastão, que eu já conhecia o Gastão e toda uma galera que trabalhava na MTV muito antes de eu entrar na MTV. E eu estava com a minha câmera aí e eu fiz essa imagem aí. Então esse é o fundo, esse é o estúdio A, o famoso fundo croma. Foi onde fizemos o Fúria, eu, o Gastão, fizemos a entrevista com o Ozzy. Tem um trecho no YouTube mesmo. Isso aí é um programa que eu fazia com o Cazé, chamado Na Chapa. Também tem alguma coisa no meu próprio canal, tem umas cabeças do Na Chapa. Era o primeiro programa que abria a grade do dia. Por isso que é Na Chapa, que era o Pão na Chapa, né? MTV. E o cenário era esse, era um quarto. O Casé, ele estava sempre de pijama e a programação de clipes eram músicas tranquilas, suaves, para acordar mesmo, para quem às 6 horas da manhã está escovando o dente e tal, vai tomar um café da manhã, ligava na MTV, eram músicas mais calmas, assim. E o texto, a revolução deste programa é que o texto não falava de música. Foi o primeiro programa de videoclipe a não falar de música. Então, foi um momento, inclusive, de muito aprendizado para mim, porque eu, além da direção, eu fazia a redação também, escrevia todos os textos, e eu usava, não tinha, estou falando de 95, isso aí, e o que a gente tinha eram revistas, enciclopédias, então eu usava a Guia dos Curiosos, que tinha acabado de ser lançada a primeira edição, a revista super interessante, Almanacs da própria Abril, notícia de jornal, eu usava tudo que eu via que era interessante, cultura inútil ou não, cultura. Eu fiz programas especiais sobre Olimpíadas, sobre cinema, alguns personagens de música, de literatura. Então foi um programa que me estressou muito para fazer. Aí já é a Casa da Praia, que foi o programa que eu entrei na MTV para fazer, um projeto de verão que aconteceu em Cambori. Tá aí a Astrid e o Massari está meio fora de foco porque é a imagem da minha câmera VHS de uma Polaroid. Eu não sei se eu tenho essa Polaroid, onde que eu gravei essa Polaroid, não sei. Mas é a Astrid e os dois brincando aí, né, tomando sol na praia. E lado A, lado B, porque a Astrid apresentava o Disque MTV, que é programa completamente de música comercial, né, as músicas pop e tal, e o Massari apresentava exatamente o programa chamado Lado B, que eram as bandas de rock mais menos desconhecidas, underground, tal, mesmo as gringas, o rock alternativo, por isso que embaixo está Lado A, Lado B. Isso é em Cambori. E a casa que a gente ficava está logo atrás deles, tá? Tem uma cerca branca, que é a casa. A areia da praia ainda invadia a casa. Eu vou mostrar a imagem aqui.
foram dezembro de 93, janeiro e fevereiro de 94. Que foi aí, ó, tá vendo? Camburi. Esse aí é o Átria, é o câmera, o Betinho atrás dele, o Betinho também a gente gravou muito tempo junto, Betinho roqueiro velho, Astrid atrás, eu não lembro que gravação que era, e essa é uma câmera beta, né? Entrava ali uma fita beta de 30 minutos, e essa câmera pesava mais ou menos com a bateria atrás, que está onde está o cotovelo, o Atria está apoiando o cotovelo, a bateria que você encaixa atrás da câmera, e isso aí dava mais ou menos uns 12, 13 quilos, e gravava assim, ó, se você perceber a sombra, isso aí é meio-dia. Então a gente gravava, começava a gravação acho que às 8 e até às 5. Era trabalho, era muito trabalho, mas a gente trabalhava desse jeito, ó, esse é o Formiga, o operador de áudio, assistente de câmera e operador de áudio. Aí ele brincando, ele tinha esse dente postiço, esse nariz de palhaço que ele usava direto, e ele brincando aí com a Beta. Capital Inicial, na época do Murilo, vocal, eles foram na casa. Esse garoto no meio, eu acredito que seja o Rafael, filho do Louro. E tá aí o Fê, o Flávio, o Astrid no meio, o Louro, velho de guerra, e o Murilo. Foram muitos artistas, eles iam, a MTV levava, pegava uma van, levava, foi Titãs, tem alguns aí, nossa, foi todo mundo, praticamente todo mundo, inclusive artistas que estavam começando, tem imagem do Mussarelas aí, mas eu lembro que foi o Little Quail, foi umas Pinaps, uns grupos também alternativos aí, o Blues Etílicos, o grupo carioca que foi. Camburi de São Paulo, nessa época é mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia. E então o artista ia, chegava mais ou menos na hora do almoço, e porque saía de São Paulo muito cedo, saía de São Paulo estourando às 9. Então chegava em Camburi umas 11 e tal, almoçava e passava a tarde gravando e ia embora umas 6, 7, tinha horário de verão, tudo, então ainda estava de dia quando eles iam embora, entre, entre 7 e 8 horas, a van voltava para São Paulo com o artista, então eles iam para essa casa em Camburi, a casa era toda cenografada dentro, tem algumas imagens dela, é, e eles ficavam lá gravando um monte de programa, o que dava. Aí o Sepultura, gravando com a Astrid, provavelmente um disque, tá o Max, aí atrás do Max está o João Gordo, que não trabalhava na MTV na época, ele só foi de convidado mesmo, foi junto com o Sepultura, o Igor ao lado do Max, o Andréas aqui do lado, ao lado esquerdo da foto. E aí, assim, o Sepultura deve ter gravado esse disco, deve ter gravado outro. Tinha programa que o artista pegava o catálogo de videoclipe dele e chamava os próprios videoclipes comentando os bastidores e tal. Tinha programa que o artista escolhia os videoclipes. Agora a gente vai ver, né, tal influência nossa. Tal. Então eles iam e gravavam entrevista para o jornalismo. Então eles passavam a tarde é, nessa casa, aí o Casé cabeludo, jovem, ele tinha acabado de entrar, a gente entrou junto na MTV, literalmente, eu e o Casé, e a Adriana Lessa, tá aí o Gordo, que como ele foi lá só para zoar mesmo, foi para não fazer nada, ele aproveitou e foi. Teve um momento, porque assim, tinha momentos assim, o Sepultura gravou o disco, tá bom, daqui a pouco a gente vai gravar outra coisa com vocês, mas enquanto isso, está tendo uma outra gravação, aí vocês têm uns 40 minutos. Pô, a casa era na frente da praia. Então, esses artistas costumavam pegar, tinha prancha de surf e prancha de bodyboard, iam para a praia, ou simplesmente iam caminhar, iam tomar sol, tudo. O Paulo Lima, da Trip, ele foi para fazer um disco com a MTV, um disco MTV com a Astrid, ele chegou na casa, tal, falaram para ele, ó, o disco vai ser daqui 1 hora, sei lá, ó, se quiser, fica aí à vontade, se quiser ir na praia. Ele pegou uma prancha, foi e sumiu. O disco foi gravado sem o Paulo, porque ele ficou na água, aproveitando a onda. Isso foi bastante engraçado. Tá aí o Andrés, Astrid Schoren, isso tudo na casa, o Astrid, o Casé, o cara de boné no centro da foto
o Lepou, que a gente falava, ele que ficou responsável pela alimentação de toda a equipe. A gente tinha, nunca comi tão bem na minha vida quanto nessa época. A gente tinha café da manhã, almoço e jantar, sempre com carne, com massa, com fartura, salada, tal, uma delícia. A Adriana Lessa foi VJ da MTV durante um período, também entrou junto com o Cazé, e entramos todos juntos, e ela ficou pouco tempo, e depois ela foi fazer, fez novela na Globo, tudo, musicais, e super talentosa. Mas outro dia eu vi a Adri, passei de carro aqui, ela, se não me engano, ela mora aqui pelo bairro, aqui pela Robé, tal. Ah, o Virnalize, perdão, peraí, deixa eu tirar o som aqui do meu celular. O Virnalize foi uma das últimas gravações, perdão, das gravações dessa Casa da Praia, desse projeto de verão. A gente estava num quarto qualquer, tudo na casa era cenografado. Os quartos, no começo, não. Inclusive, a Astrid e o Gastão, se eu não me engano, eles dormiam na casa, mas depois resolveram cenografar os quartos também. E aí eles foram para uma pousada. Então, a casa inteira, a cozinha, a sala, tudo. A gente tinha videogame. Aí, ó, falar em videogame, tinha um Nintendo 64, que era novidade na época, tudo. Isso é, como eu falei, é 93 para 94, ó, televisão de tubo e tal. Então, assim, não tinha gravação. Isso é, aqui é o André Vassiliades, operador de áudio. É o Ari jogando videogame. E o Kaká Marcondes no telefone. Só tinha telefone fixo. E nas horas de folga também a gente jogava videogame e tal, a gente aproveitava, ralava. Aí um espelho de gravação, a grade de gravação, ó, segunda, terça, quarta, aí tinha o Gás Total, a equipe 2, a equipe um, aí tinha o Disque, o Pix, um programa chamado Pix, que era a Cuca que apresentava. E aí é isso aí, a grade de gravação que gravava à tarde, que gravava de manhã. Esse aí sou eu, segurando uma Polaroid, foto do grupo do Gastão. E aí, ó, o quintal da casa, tá vendo? A areia da praia chegava nela. E a gente gravava também nesse quintal, tinha muita gravação, a casa inteira era aproveitada e também, obviamente, a praia. E a gente tinha muito merchandising, a gente tinha um tubo enorme, assim, era quase que um funil cheio de Ruffles. O pé direito dessa casa era alto. Então, e eu fazia produção, eu entrei na MTV como produtor nessa época, e não como diretor. Então, a gente tinha uma geladeira da Kibon, para nós, eu que tomava conta, que tinha a chave, tudo, recebia toda semana caixas e caixas de picolé, era Ruffles, tanto que eu fiquei depois muitos anos, eu não fiquei sem comer Ruffles, fiquei sem tomar sorvete da Kibon e outras coisas. Tinha maionese Helmas, tinha uns merchandising que a gente fazia que a gente recebia muito produto. Esse também era o lado bom. Esse é o Mussarelas, gravando fora da casa. Tinha esses programas que davam força para os grupos que estavam surgindo. Não sei que gravação é essa, mas o engraçado do Mussarelas é que eles chegaram lá, quando eles foram embora, eles ficaram lá também, gravaram e depois foram para a praia, tá? Aproveitaram o dia, claro. E só que na hora de ir embora, se eu não me engano, o motor do carro pifou e tava assim, eram tipo 8 pessoas dentro de um carro, era uma coisa, eles tiveram que dormir em Camburi. Eu não lembro muito bem onde eles dormiam, tudo, mas teve uma certa dificuldade para eles voltarem para Campinas. Aí uma gravação, provavelmente o Disque, com o Felipe Seabra, da Plebe. Plebe, acho que estava lançando o. Lançando não, mas divulgando ainda o Mais Raiva do que Medo, mas só foi o Felipe. Foi uma galera de Brasília, você vê, Capital Inicial, o Seabra, o Little Quail, o Raimundos, não lembro do Raimundos lá, acho que o Raimundos nem estava em São Paulo, eu não lembro direito. É, mas foi uma galera, a Mili, que era maquiadora na época, passando uma maquiagem na Adriana Lessa, não sei se a Astrid ia deixar o disco para a Adriana, e a Adriana participava de alguns junto com ela, para ir pegando e também para o público, audiência, ir se acostumando. Aí uma foto conceitual do Fúria, esse é o logo tradicionalíssimo do Fúria Metal, tinha camiseta do Fúria, tudo.
que eram poucas, então, assim, quem tinha essa camiseta, eu tinha uma, mas já foi para o brejo, eram disputadíssimas. Aí a equipe que gravou saiu Fúria, a gente está no Maxud Plaza, o Formiga e o Betinho embaixo, Formiga é assistente de câmera, câmera o Rodrigo, Betinho operador de áudio, Rodrigo Menck era operador de câmera na época, eu, a Dani, não me engano, Dani, o Gastão, e a gente estava no West Plaza, West Plaza é shopping, Maxud Plaza, a gente fez aí entrevista com o Kiss, Monsters of Rock de 94. A gente fez exclusivas com o Kiss, com o Slayer e com o Black Sabbath. Foi bem legal, foi bem bacana. Deve ter trecho no YouTube dessas entrevistas. Eles faziam uma coletiva, saíam da coletiva, entravam nessa sala e a gente fez. A gente foi lá, acho que 2 ou 3 dias no Maxud e gravamos com todos eles. Foi bem legal. Hollywood Rock, show do Patofu. Patofu foi um dos primeiros. Não lembro que Hollywood Rock é esse, 96 talvez. E foi uma das primeiras atrações, e mesmo assim, ó, estava lotado já. Teve Chico Sainz também nessa época. E assim, como eu estava trabalhando, não dava para fotografar tudo, não dava para dar tanta atenção ao câmera fotográfica, tudo. Então, tinha alguns momentos de folga, de respiro, que eu conseguia pegar a câmera e, e, e fotografar alguma coisa. Aí uma foto conceitual, logo do começo, assim, esse logo do Hollywood Rock está ele está, acho que na lateral do palco, do lado direito está o palco, era um palco só. Aí eu fiz essa foto aí com o logo e tal. A Cris com o Criarcon. A gente ficou nesse Hollywood Rock, tanto em São Paulo, isso aí no Pacaembu, em São Paulo, e no Rio foi no Sambódromo, tanto aqui em São Paulo quanto no Rio, nós ficamos no camarim, né? No camarim, no camarote, onde ficavam os artistas e tal, porque a ideia era não só fazer os flashes ao vivo, durante toda a programação, mas também no começo da noite começava a aparecer os artistas mais famosos e tal, e a gente costumava, perdão, entrar ao vivo com esses artistas também. O King Diamond, ele veio para o Brasil para fazer tanto show solo quanto com o Merciful Fate, consegui tirar essa foto. Como eu falei, também é aleatório, vou voltar para o Hollywood Rock. Isso aí é a passagem de som do primeiro VMB, Marisa Monte, com o mestre Dade. Sou muito fã do Dade. Uma vez eu fui no show da Marisa Monte, de convidado, eu estava com as pessoas e tal, e a gente foi até o camarim depois do show, e eu sabia que a gente ia até o camarim, eu botei uma camisa do Rubber Soul, do Beatles, que eu falei, que eu sabia que o Dade gostava, eu falei, não, vou chamar a atenção dele, que eu quero bater um papo com ele. E aconteceu exatamente isso, estava lá no camarim, olhou para minha camiseta e falou, pô, cara, a camiseta é legal, e começamos a conversar. Sou muito fã do Dade. E aí é uma foto da passagem de som. Marisa Monte, ela concorreu e ganhou com o clipe de Segue o Seco, clipe maravilhoso. Isso aí dentro da MTV, Cacau Marcondes, com o Gastão no meio, Sérgio Cotrim. Eles fizeram um projeto bem legal chamado Gastão Redescobre Brasil. Eles foram para diversas capitais de vários estados no Brasil e reuniam a cena underground daquele lugar em uma casa de show, em algum lugar, e todo mundo tocava e fazia várias entrevistas. Eles iam. Era bem legal esse projeto, e é isso aí, eles fazendo reunião. E, se eu não me engano, chegou uma etapa que o Nando Reis, por conta própria, assim, o Titãs estava de folga, eles tinham tirado férias, e o Nando Reis se ofereceu para, posso ir junto? Eles falaram, vem, e aí o Nando Reis, a partir de um determinado episódio, também passou a participar junto com o Gastão. É bem legal. Eu não sei se tem no YouTube, mas vale a pena ir atrás do Gastão Redescobre Brasil. É bem legal esse projeto. Aí, a produção, o departamento de produção, onde a gente fazia os programas todos de VJ, Gás Total, Disque, Top 20, Teleguiado, Fúria, tudo era aí. Essas mesas todas eram, cada mesa era de um diretor ou produtor. Lá no fundo, a salinha, a decupagem, onde a gente assistia o material todo. Eu tirava essas fotos assim,
abertas mesmo, mostrando tudo com esse propósito mesmo de registrar como que era o ambiente, para deixar documentado mesmo. Aquela salinha ali no fundo também é uma outra decupagem, que nem alguém está assistindo ali um clipe, alguma coisa. A gente, quando gravava alguma coisa, precisava, a gente ia para a ilha e precisava fazer anotação do tempo que você queria, das imagens que você queria, assistir videoclipe, os videoclipes que chegavam na MTV, todo mundo assistia ali. E essas mesas, você pode perceber, inclusive, que não existe computador. Não tem uma mesa com computador aí. Ali atrás da Romi, que está quase no centro da foto, tem um computador, ela está no computador, mas esses computadores eles não têm, não existia internet. Era computador que você fazia. A Romi, nessa época, ela fazia coordenação, eram coisas. A gente escrevia à mão os textos dos DJs, a gente pegava o espelho onde estava a programação, onde estava os clipes, tudo, a gente pegava isso, escrevia à mão, sabia, então tem que escrever sobre a Madonna, a gente ia nesses armários que estão aqui na esquerda, só tem um de porta aberta aqui, mas era o arquivo da MTV que tinha todos os jornais, todas as revistas, não só do Brasil, mas do mundo, que a gente recebia, e esse era o nosso Google. A gente ia para as últimas notícias que tinham do artista que fosse Britney Spears, ou sei lá, qualquer Caetano Veloso, qualquer outro artista que a gente fosse escrever um texto, a gente buscava a, a, a notícia mais atual. E às vezes a notícia mais atual era da semana passada, de 5 dias atrás. Eram outros tempos, né? Como eu falei, pode perceber, essas fotos de produção não vai ter computador nas mesas. O computador na MTV começou a chegar nas produções, começou a chegar, acho que em 98, 99, ó, esse é o contraplano. Deixa eu mostrar de novo. Eu tirei essa foto com essa janela nas minhas costas, tá vendo? E, e, e era uma sala aberta, sem divisória, essas mesas todas, como se vê, cada mesa tem um telefone, tem as fitas que todo mundo guardava material bruto que tinha que editar. Você percebe, ó, eu até estou percebendo que tem mais um, dois, três monitores de computador. Então, isso aí deve ser já, talvez 98, 99, não sei dizer. Mas ali também, no canto direito, um armário aberto, tem alguém passando, não sei se é a Carla, passando com uma xícara na mão, atrás dela tem um arquivo, que era nesse arquivo que ficavam as pastas. Aí você escreveu um texto do Caetano Veloso, de Cidade Negra, sei lá, de qualquer artista do Skank, tinha a pasta do artista. Aí você pegava a pasta, então tinha uma equipe que organizava, que recebia todos esses jornais do Brasil inteiro, os principais jornais, né, Globo, enfim, os principais jornais do país, que eram mais ou menos uns 5, 6, todas as revistas gringas, todas, Melody Maker, todas, Mojo, tem até algumas aqui em casa, todas as revistas de música gringa, Billboard, que você pode imaginar, a MTV assinava e recebia mensalmente ou semanalmente as revistas que falavam só de música pop mesmo, das boy bands, Spice Girls e tal, então a gente recebia também. Então, assim, a gente tinha. Tanto que, assim, a Camila está aqui sentada na mesa, lendo um tabloide, lendo um jornal, atrás dela tem uma madeira que é um porta-jornal. Olha quantos jornais tem ali: um, dois, três, quatro, cinco. E às vezes estava pendurado, tinham dois pendurados, então deviam ter uns 7 jornais que a gente recebia, mas era isso aí mesmo, de 5 a 7 jornais que a gente recebia, 6, todos os dias. Então a equipe pegava esses jornais, abria, procurava notícias musicais, que era o que nos interessava, então ia direto para o caderno cultural e, e tirava xerox da matéria que tinha, do artista que fosse, botava o nome, a data, tudo, e colocava esse xerox nessa pasta. Então, e essa pasta era organizada da notícia mais recente até a notícia mais antiga.
E eram pastas, assim, a MTV desde 90, então eram pastas, você pegava qualquer do Kid de Abelha, qualquer artista do Roberto Carlos, eram notícias a partir de 1990 até, no caso aí, como eu falei, deve ser 97, 98, sei lá. Ó, tem uma revista Contigo aqui na mesa, e era isso que a gente fazia, a gente pegava todo esse material, sentava com essas pastas e abria e começava a escrever o texto, à mão, e passava para o pessoal do teleprompter. Olha aí, aí já é um momento que tem uma galera na- trabalhando. É o mesmo ângulo da outra foto, só que com ó, tá vendo? Só que com uma galera aqui, inclusive, olha como são outros tempos. Aqui no canto esquerdo tá o Kaká conversando com o Gastão. O Kaká está acendendo um cigarro, porque nessa época, inclusive eu fumava nessa época ainda. Nessa época a gente podia fumar dentro da sala. As mesas tinham cinzeiro, tudo. E era, imagina isso, olha o tamanho da sala. E tinha, sei lá, 8 pessoas que fumavam. Então era uma coisa de doido. É isso aí, a gente trabalhando, ó. Todo mundo trabalhando, você vê, todo mundo com jornal, com revista, escrevendo, com caneta na mão. Ó. E era desse jeito o dia a dia, entra e sai. Às vezes a gente, quem não está aí na foto, devia estar gravando o programa, e depois parte desse pessoal que está todo aí sentado, não sei o quê, vai para o estúdio para gravar o programa e a gente ficava o dia inteiro, desde as 10 da manhã, sei lá, 9 da manhã, até 5, 6 da tarde, a gente gravava os programas diários. Então era um entra e sai direto nos dois estúdios, principais estúdios que a gente tinha, que era o estúdio A e o estúdio B. Aqui de camiseta branca na direita da foto, tá? Se não me engano é a Paty, ela tá com uma pilha de jornal, como eu falei, e ela era uma das organizadoras desse material todo do arquivo. Então ela tá com uma pilha de jornal ali exatamente para fazer essa pesquisa, que eu falei. Isso é a extensão da foto passada. Aqui na direita dá para ver o Massari ainda cabeludo, de costas, olhando ali para o arquivo. Olha o arquivo que eu falei, está bem no centro da foto ali. Olha um monte de pasta que tinha ali. E aqueles adesivos brancos que você vê, deve estar escrito ali, pasta de A a B, não, de A F. Então você já ia direto para o arquivo, você sabia, você ia ter que falar sei lá, Fafá de Belém, você ia lá, tá aqui a pasta F, você abria aquilo ali, já procurava Fafá de Belém. Os artistas que eram menores tinham as pastas coletivas, e aí você pegava a pasta de a E também, a D, de pastas de F a O. Então você sabia que ali a banda pequena gringa e nacional estaria ali, então você fazia uma busca e o pessoal organizava esse arquivo é, da forma que para nos facilitar a todos, para facilitar a todos exatamente na pesquisa, na busca, para ser rápido e tal. Então realmente era o nosso Google. Tinha muitos livros também junto desse arquivo. Então a gente usava como fonte de pesquisa não só as notícias, mas também livros, biografias e livros sobre cenas musicais, um monte de coisa. Mas essa é a produção, tá vendo? Como eu falei, nada de computador, e era só telefone fixo. Aí a Popó, produtora, com a Regina, que era a redatora. A Rede, se não me engano, deve estar fazendo um freelancer aí nessa foto. A Soninha, nessa época, ela era coordenadora, ela nem era VJ ainda. Atrás dela, atrás dela, a Tati, um grafite da Tati, uma saudosa Tati, grande figura, querida. Também, ó, essa é uma outra época da produção, pessoal todo trabalhando, a Soninha ali no fundo, é, todo mundo, como eu te falei, como eu falei agora, com caneta na mão, com papel, muito papel em cima das mesas, e era esse movimento mesmo. Às vezes tinha esse de costas bem no centro da foto, se eu não me engano é o Rogério, operador de áudio. Ele comandava o áudio do switcher, e eu não sei quem está na frente dele, podiam estar discutindo alguma gravação. Aí a Soninha assistindo algum programa, algum videoclipe, fazendo as anotações dela, ela está no telefone e tal. Esse é um VT beta, está na frente dela,
onde a gente colocava tanto a fita grande, de 60 e 90 minutos, quanto a fitinha de 30 minutos, a gente botava ali. E era assim, atrás da TV, tá vendo? Tem fotos e tal. A gente tem umas fotos aqui, a gente pendurava o painel de. Aí o Casé, existia uma mesa coletiva para os VJs, que o VJ era rotatório, o VJ ele chegava na MTV, ele ia gravar das 3 às 5. Ele não chegava de manhã, o VJ chegava meio uma hora antes da gravação, para botar roupa, maquiar e tal, ir para a produção, conversar, fazer alguma pesquisa e tal. Então tinha uma mesa coletiva, que era uma mesa, tinha essa rotatividade de VJs. Para eles ali, teve uma pilha de jornal aí, o Edson Eiras, que era diretor da MTV também. Ele, nessa época, devia fazer algum programa com o Casé, não sei, não lembro. Nessa época, com o Casé, eu fazia no dia a dia da MTV, eu fazia só o teleguiado. Nos verões que a gente fazia eu fazia algum outro programa com ele, mas no dia a dia era um teleguiado. Aí, outra foto da produção, Toquita, que era produtor, coordenador de produção. Tá vendo? E a produção era assim, ó, cheia de foto, grafite, a gente pendurava, tinha os palmeirenses, ó, tem uma galera ali assistindo algum material, como eu falei, deve ser algum clipe novo. O pessoal trabalhando. Esse é o dia a dia da MTV. Como eu disse, as fotos, elas estão mais aí para documentar como era o espaço do que para fazer uma coisa bonita. Ali, aqui no centro da foto, a Soninha atrás dela, o Cacá, o Leandro. Ali, ó, também já é uma outra época, são anos diferentes, então eu não vou saber te dizer se é 96, 97, como eu te falei, né? Ó, aí já não tem tanto computador, monitor, mas os monitores que eu mostrei eram só monitores, computador ligado em impressora. Era só isso, não tinha internet, não tinha nada. A única coisa que tinha, acho que dentro desses computadores, talvez, não sei nem se no começo tinha, era a busca por clipe, um sistema que a gente tinha lá, que a gente botava o nome do artista, o nome da música, e vinha lá o número da fita, o tempo que ela estava, para você botar o clipe no ponto onde você queria. Mais ou menos isso. Mas olha a mesa aqui ao lado direito, cheia de fita, e pessoal conversando, tá vendo? Nas paredes, ó, o time do Palmeiras tinha muito palmeirense, e tudo escrito à mão. Você pode perceber que nessas fotos todas a gente com caneta na mão, com lápis na mão, eu com a Camila aí também discutindo alguma coisa, algum projeto, não sei, fitas e coisas, então, isso aí, departamento de produção. Esse é o nono andar da MTV, onde era a sala de visitas, onde ficava quando iam artistas muito grandes, assim, gringos e tal, tinham que esperar um tempinho, eles iam, tinha garçom, tinha um bar aí. Essa foto é só de um lado, eu não tenho do outro lado, mas tinha assim um teto um pouco aberto, assim, você via o céu de São Paulo, era no alto, era no nono andar, o último andar. E aí tinha uma mesa de reunião que, quando tinha uma reunião muito grande, que, que incorporava até às vezes o departamento de jornalismo com o departamento de produção, a gente fazia aí também. Não sei o que aconteceu, não sei o que é essa reunião, mas está aqui do lado direito, do lado esquerdo, bem no cantinho, quase cortado, um pouco cortado, está o Chuck, a Ana, o Zaca, o Ale, o Ramon eu vi esses dias aqui na Pompeia, o Casé, Romi, Chica, eu não sei o que a gente estava fazendo, né, aí, alguma transmissão especial, alguma coisa. A gente fazia tudo primeiro, por exemplo, 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Combate à AIDS. A MTV entrava, levava o M para algum lugar em São Paulo, para Paulista, para o Parque do Ibirapuera, para algum lugar, e a gente fazia flashes ao vivo, entregava camisinha, entrevistava médicos e tal. Então, talvez pudesse ser isso. Isso aí é 2000, é o Supernova, é a estreia de uma programação nova na MTV, comecinho de 2000, bem na época, comecinho de 2000. É, eu 99, não vou lembrar direito.
Mas é a estreia da Didi, tá? Ela tá ao meu lado, a gente está aí, eu e a Didi no centro da foto, toda a equipe de câmeras, a equipe de switcher, a Carol sentada embaixo da Didi, minha amiga até hoje, somos sócios do Palmeiras e tal, a gente já fez outros trabalhos juntos depois da MTV, e toda a galera aí, equipe técnica de estúdio e do switcher. Esse foi o dia da estreia da Didi. Isso aí, voltando à Casa da Praia, dezembro 93, janeiro e fevereiro 94, a Astrid com o Titãs. A gente tinha o patrocínio da Polaroid na época, alguém conseguiu. Então a gente tinha uma ou duas câmeras Polaroid e a gente recebia filmes. Então também, todo mundo que ia, todos os convidados que iam, tirava, a gente fazia uma foto e a Astrid tinha um painel dentro da casa que a Astrid colocava, ela fazia algumas cabeças ali contando a história das fotos e tal, dos artistas. Aí depois, quando acabou o projeto, que teve a desprodução, como a gente fala, né, que aí tira tudo da casa, tal, tira o cenário. Só que na hora de recolher essas fotos, que ficou sob minha responsabilidade, que eu estava na produção, eu recolhi tudo e a gente sentou depois na mesa e dividimos e tal, e eu fiquei com algumas Polaroids. Essa é uma delas. Essa aqui é outra Polaroid. Isso é bem no comecinho, isso é bem no início de dezembro de 93. No centro da foto está o Márcio Garcia, que depois se tornou ator na Globo, mas nessa época ele era apresentador do MTV Sports, ou Sports MTV, não lembro. Um programa de esporte da MTV, que era esporte radical, era bem doido. E o Márcio Garcia, no bom sentido, ele tinha uns parafusos a menos na cabeça. Uma vez ele roubou uma caixa de Chicabon inteira fechada, da geladeira da Kibon que eu falei, entrou no carro e picou a mula. Ele estava numa praia do litoral norte de São Paulo. Para quem não conhece, a gente ficava em Camburi, mas é uma praia ao lado da outra. Barra do Saí, Camburi, Boiçucanga, Maresias, tal, às vezes 5 minutos, 10 minutos de distância de carro, sabe? E ele estava numa dessas praias, ele foi lá visitar a gente, tudo, e roubou, entrou no carro e eu não consegui pegar dele, né? Eu estou ali no cantinho, ó, com a camiseta do Fúria Metal, mostrei, né? Essa camiseta disputadíssima do Fúria. E era isso, a gente jantava por volta das 7, mais ou menos, 7h30 era o horário do almoço, da janta, e depois acabou, cara, e cada um ia fazer o que queria. Muita gente ia exatamente para casa, que era o cenário, que tinha televisão, a gente ficava ali, tinha um videogame e tal. Mas depois do jantar, cada um ia fazer. Tinha gente que ia para a praia, dar uma caminhada à noite. Aí já é no verão seguinte, de dezembro de 94, janeiro e fevereiro de 95, que a gente fez no Rio de Janeiro. A MTV montou um QG no Pão de Açúcar mesmo, onde eram noites cariocas. Vou mostrar, tem mais foto aí. E a gente gravava pelo Rio de Janeiro inteiro e também no Morro da Urca. Tá aí a Tati gravando. Ela foi de VJ, foi a Tati. A Soninha, na época, era coordenadora, mas também já tinha acabado de se tornar VJ, exercia os dois papéis. E o Casé e a Cuca, 4 VJs. E aí é uma das gravações, tudo analógico, fita, tudo, e aí tinha aquela coisa de botar a fita no malote, mandar para São Paulo. A gente passava também a semana no Rio e final de semana a gente vivia na ponte aérea. Aí a Soninha, lá numa sala de produção no Morro da Urca, como eu falei, ela tinha acabado de se tornar DJ, mas ainda continuava como coordenadora. Depois que foi nesse momento que foi contratada outra pessoa para substituí-la, tudo nessa função, para ela ficar só como DJ. Mas nesse verão ela era coordenadora, ela tinha a mesa dela e está aí provavelmente ela falando com São Paulo. A gente ficava sempre no mesmo hotel, toda a equipe, a gente só mudava de andar. Então também a gente ficou amigo de todo mundo do hotel, todos os funcionários. Eu gravava muito de manhã, mas assim, eu tinha que acordar às 5, 5h30, porque eu tinha que entregar a equipe 11h30, meio-dia, para ela almoçar, e a equipe ainda gravava um pedaço da tarde.
Então, eu gravava a parte da manhã e depois do almoço eu estava liberado. Então, ou eu pegava, ia fazer umas caminhadas no rio, ou ficava no hotel mesmo, na piscina e tal. Era cada um. Por outro lado, a Soninha ela só gravava do final da tarde para o começo da noite. Então, tinha essa coisa das equipes. Esse é o lugar onde a gente, dentro do Morro da Urca, quando a gente almoçava, era o catering. A gente tinha, quando a gente. Quem ficava, que não tinha gravação, tudo, eu casei ali no fundo, a Soninha ali, parte da equipe, também câmeras, operadoras de áudio, a Tati aqui de costas, o Raul de Góes aqui, o Zé Silveira, Daniel, o Zé, saudoso Zé, uma foto conceitual, gravação da Tati, monitorzinho, tá vendo? Não sei quem está na câmera, talvez o Raul, e a Tati ali fora de foco. A Tati era muito querida, a gente era amigo, antes dela entrar na MTV, a gente era amigo, a gente se encontrava na noite, não lembro se nessa época ela era namorada ainda do Miranda, mas a gente vivia se esbarrando à noite, então quando ela entrou na MTV, ela já conhecia uma galera, e era sempre divertido. Era muito trabalho, sabe? Era muito trabalho mesmo, assim, era cansativo, cara. Cansativo, mesmo no verão, muito cansativo. Mas, pô, vai reclamar disso? Então a gente conseguia trabalhar, fazer a nossa responsabilidade, fazer tudo certinho, numa boa, tranquilo, e também tinha um momento que a gente conseguia relaxar. E também outra foto conceitual com a Cuca gravando, o, eu não sei dizer bem essa coisa do Pão de Açúcar, os dois morros. Isso aí foi um voo de helicóptero que eu fiz um programa que a gente gravou eu e o Cazé, no Rio, claro, óbvio. A gente conseguiu de graça aí um voo de 10, 15 minutos de helicóptero e o cara colou no Cristo, deu um giro. Isso também foi um programa que a gente fez. Apareceu lá um maluco no Morro da Urca, apareceu lá com essa máquina de espuma. A gente falou: vamos fazer um programa no meio da espuma. E a gente ficava fazendo caverna, um monte de coisa. Aí o helicóptero, eu e o Betinho, ele fazia muitos programas, fazia programas diários. A equipe técnica da MTV fazia todos os programas, não tinha a equipe técnica daquele programa, era a escala. Mas, por exemplo, o Betinho ele estava praticamente, é, pelo menos na metade dos Fúrias, acho que ele dividia com o André Vassiliades a operação de áudio, e como ele era roqueiro assim, convicto, ele fez muitas dessas entrevistas famosas do Fúria, ele que fazia o áudio do Angus Young, do Ozzy, um monte, um monte. Aí uma foto do palco, o famoso palco que era Noites Cariocas, todo mundo, toda a geração 80 tocou neste palco. Tem a história do RPM, por exemplo, a famosa dupla RPM com direção do Ney Matogrosso, aconteceu por causa de um show nesse palco aí, que o RPM foi tocar no Rio para lançar o primeiro disco. Estava vazio, porque caiu uma chuva torrencial no Rio de Janeiro nesse dia, então só estavam as pessoas que chegaram mais cedo e o Ney Matogrosso estava lá. E ele assistiu o show tal, e depois o resto da história virou rádio pirata tal. Mas esse palco a gente também era uma alternativa nossa para quando a gente não quisesse ir ou não tinha locação para ir, a gente gravava no morro, em vários lugares no morro, e tinha essa opção do palco também. Então tinha cenário para tudo quanto é né, nessa parte aí do morro onde era o nosso QG, era basicamente tudo cenografado. Então eu e a Tati aí essas tardes, como eu falei, que a gente às vezes fazia, eu terminava a gravação, ia para o morro, porque eu almoçava lá, e aí tinha que esperar uma van para me levar para o hotel, aí não tinha vontade, né? Quero ir agora. Não, tinha que esperar uma van, e às vezes eu ficava lá uma hora e meia e tal, sem fazer nada, e aí eu pegava minha câmera e brincava. Aí, ó, foi isso que fez nesse dia, com certeza. Zé Silveira foi um dos primeiros câmeras, um dos primeiros cinegrafistas da MTV. Ele depois se tornou um braço direito do Luciano Huck, no Caldeirão do Huck e tal. Tem até a imagem dele, para quem assiste bastante deve conhecer, Zé Silveira. O Batista do lado esquerdo e o Leone, era a mesma coisa da Casa da Praia, os artistas, ou a gente ia até os artistas, ou os artistas iam até o Morro da Urca lá, para participar dos programas. Nesse dia estava o Leone.
exatamente é o mesmo dia da foto. Ó, tem um rapaz ali com violão, o Leone está atrás do Dani que está mostrando. Isso é toda a equipe da gravação de algum, não sei que programa que é, não era programa meu, tá? A Tati e o Cazé conversando, a Jona Mazzucchelli está ali, então deve ser algum programa que ela fazia. Outra foto também do Rio de Janeiro, a Cuca com a equipe, o Vassiliades ali segurando o boom. E para quem assiste a Fazenda, assiste os reality shows da TV Record, de curiosidade, ao lado esquerdo é o Rodrigo Carelli, famoso Rodrigo Carelli, hoje famoso, diretor da Fazenda. Hoje ele é diretor-geral dos reality shows, ele toma conta desse núcleo de reality show da Record, mas durante ele que dirigiu as primeiras edições, eu não sei se foi todas as edições, mas a Casa dos Artistas, e o Carelli, ele dirigia a Cuca nesse projeto do Rio. Aí é uma fotinho da Cuca, acho que é o Zé Silveira gravando com ela. Também a câmera super pesada, não era fácil gravar com ela embaixo do sol, tá aí a Tati. Em um momento, a equipe, provavelmente depois do almoço, descansando e tal, para sair para uma gravação qualquer. A Tati conversando com a Joana Mazzucchelli, que a Jo, ela, nesse projeto do Rio, ela dirigia os programas da Tati, que era esse programa aí, eu não lembro o nome, e ela dirigia também o programa da Soninha, que era um programa, como eu falei no começo da noite, era um programa noturno. Também não lembro o nome do programa. Mas a Jo, junto com a Soninha, também fez, elas faziam juntas o Território Nacional, que era um programa, foi o primeiro programa especialmente criado para atender a MPB, para a música brasileira, que não fosse rock, pop, tal. A Mili, que era criadora, Tati, querida, aí o Teleguiado, deve ser o primeiro momento do Teleguiado, com certeza, com esse jornal aí no amassado, que são as ideias malucas e maravilhosas que o Pierre tinha de fazer os cenários, e ele botou esse jornal amassado em todo o estúdio B. Era legal porque a gente conseguia mudar as sombras, que o jornal era amassado, então mudava a cor de então esse era um era um cenário que a gente podia fazer de várias formas. E esse é em algum momento pré-teleguiado, antes de ir para o ar, o Casé deve estar colocando o microfone, porque o André Vassiliades era operador de áudio. Aí, Fúria Metal, eu e o Gastão no Olímpia, fazendo entrevista com o Joey Ramone, o último show do Ramones, a última passagem do Ramones. O Ramones, toda vez que veio para o Brasil, em, em todos esses anos, ele participava do Fúria, sempre, sempre. Ou a gente ia até a eles, ou eles iam para o MTV. Uma vez ele veio o Joey Ramone no banheiro. Em algum desses vídeos eu falo disso, que a gente ia fazer uma gravação com o Ramones e não tinha ninguém, sempre tinha alguém da gravadora ou da MTV, né, do Departamento de Relações Artísticas, que acompanhava os artistas. Aí tinha um momento que não tinha ninguém e o Joey Ramone queria ir no banheiro. Aí ficou para mim, não, vamos levar, então leva lá o Joey Ramone no banheiro, lá no prédio da MTV, comédia. Aí é uma passagem de som, depois que a gente teve 15 minutos de. Falaram, ó, vocês têm 15 minutos com o Joey. Aí deu 15 minutos, falaram, ah, acabou. Aí o Joey que pediu falou, não, dá mais uns 10 minutos que tá legal aqui e tal. As entrevistas do Gastão, as pautas do Gastão eram sempre legais, então os artistas, eles chegavam, não todos desconfiados, mas ó, entrevista no Brasil, o que vai ser, né? E acabavam se amarrando nas entrevistas, eram informações que às vezes o artista mesmo falava, porra, cara, estou fazendo turnê mundial faz 2, 3 anos, ninguém me questionou sobre isso, pô, legal, tal. E essa foi a última participação, a última passagem do Ramones pelo Brasil, até por isso que eu acho que eu levei a câmera fotográfica, só que assim, eu estava com uma asa, o filme não era para um ambiente escuro, por isso que essas imagens estão fora de foco, estão mexidas, porque eu abri a asa do filme, a exposição, né? A exposição, o máximo que eu podia para ter uma. Isso aconteceu, e a gente estava indo embora,
eles entraram no palco, e a saída era pela pista do Olímpia mesmo. A gente estava indo embora e eles subiram no palco, tal, a banda ia começar a passagem de som, a gente falou, pô, vamos esperar. Então a gente botou todo o equipamento no chão e ficamos ali, sei lá, 5 minutos, 10 minutos vendo a passagem de som e eu consegui fazer algumas fotos. Entre elas essa e essa aqui do Joey conversando com o Johnny Ramone. Só que assim, como eu falei, eu estava com a minha câmera, eu ainda tive que dar o zoom. Além do zoom, eu tinha que ter uma exposição um pouco longa. E quando você tem uma exposição um pouco longa, acontece isso, a imagem fica em movimento. Mas pelo menos eu tenho esse registro da última passagem do Ramones no Brasil. Isso aí, o Gastão, no momento de folga, no Bebop. Essa foto entrou aqui sem querer, mas tudo bem. Isso aí já é o Suor MTV, eu gravando com o Edgar, a Sabrina também. E a gente viajava pelo litoral do Brasil inteiro, região Nordeste, Sudeste, também Sul. A gente ficava viajando de dezembro, janeiro e fevereiro. Não sei quanto tempo durou o Suor, mas foram vários. E isso aí, se não me engano, deve ser em Salvador, não sei, estou chutando aqui. No sul, não sei dizer, não sei, na verdade. E a gente gravava, tinha brincadeiras, aí o futebol de espuma, tinha um monte de coisa. A MTV montava, o departamento de eventos da MTV montava, assim, várias brincadeiras, um espaço interativo, as pessoas iam, brincavam e a gente gravava um programa no meio disso tudo, distribuía kits e tal. Aí voltando esse aí, voltando, não sei se eu mostrei, esse é o primeiro VMB de 95, que foi feito no Memorial da América Latina. Acho que foi o único, a primeira edição, porque não tinha uma locação, então resolveram fazer no Memorial. Esse aí é um registro, é o Gilberto Gil tocando com o Chico Science na Nação Zumbi. Tá? No centro da foto é o Gil e o Chico tocando. Como eu falei, a asa de filme que eu estava usando não tinha uma exposição para ambientes escuros, então é a mesma coisa. Eu tinha que me virar para fazer algum registro, mas pelo menos está aí registrado esse momento. Isso tudo é passagem de som, no meio da tarde, no dia que o programa foi ao ar, noite. Isso aí não sei. O pessoal, a equipe começou a chegar de manhã, não sei dizer o horário, mas foi o dia inteiro de passagem de som. O próprio Raimundos gravando a cara do Rodolfo. Isso aí também é um teste, é um ensaio geral. Eles estavam lá, o Raimundo estava sem. Como eles. Os artistas, quando tinha VMB, a MTV já avisava as gravadoras, já avisava que as gravadoras já avisavam a assessoria de imprensa, tudo. Então, os artistas era um day off para todos os artistas que iam para ou participar do VMB ou só para assistir, mas era um momento que todos eles iam, então todo mundo tirava, não tinha, ninguém tinha, pouco artista tinha show no dia do VMB, porque todos eles, e como o Raimundos ia participar entregando algum prêmio, não sei, eles estavam lá à tarde e essa é a foto da passagem de som. O cenário era um carrossel, por isso que eles estão dentro desse carrossel. Tá aí, ó, por exemplo, a Camila, que era produtora, ela apareceu numa outra foto comigo. A Camis, que ela também, hoje ela mora em Florianópolis, mas morou muito tempo. A gente se conhecia, sei lá, 5 anos antes dela entrar na MTV. A gente já se conhecia aqui da Pompeia, Perdizes. Então foi ela lá de fazer teste. Isso era teste de áudio, teste de luz, teste de posicionamento de câmera. Esses ensaios aí serviam para qualquer coisa. Aí o pessoal fazendo, tirando. Isso é uma parte técnica, eu quis deixar essa foto para mostrar como era outro contexto. Todas as câmeras, também são 3 câmeras ali, todas elas apontando para esse papel branco, que era o que a gente falava, vamos bater o branco, que era você regular a imagem. Então, todas as câmeras apontavam para esse branco, aí deixavam o branco, obviamente, no tom branco, então todas ficavam com a imagem igual. Não tinha uma que estava mais avermelhada, outra mais verde, outra mais escura, outra mais clara, não. Todas elas apontavam para um papel branco. Toda gravação que a gente fazia, a gente tinha que bater o branco. Qualquer gravação
dentro do estúdio ou fora, o MTV no verão, qualquer coisa tinha que bater branco. Aí, o Zé Silveira aí, toda a galera, movimentação de palco. Aí o X, do Câmbio Negro, com a Puca, também no ensaio desse aí qualquer, no meio da tarde. E, e é isso. Pelo que eu vi aqui, acabou. Deixa eu ver a pasta aqui. Mas é isso. É, um pouco do que foi. Eu falo do dia a dia da MTV nesses vídeos que eu gravei, nessa playlist que chama MTV 30 anos. Falo do dia a dia, como eu mostrei aqui, que a gente chegava cada um em seu horário para gravar, porque a gente também tinha o horário para gravar com os VJs, os programas que a gente era responsável, cada diretor lá tinha como responsabilidade um programa diário e um programa semanal. No meu caso, eu fazia o Na Chapa, fazia o teleguiado, que era mais fácil, era ao vivo, não tinha texto, não tinha nada, então era tranquilo. Então fazia o Na Chapa, fazia o teleguiado de programas diários e fazia o teleguiado, o Fúria, que era semanal. Fora isso, eu fazia essas transmissões de festival que apareciam. Eu tinha um programa que se chamava Arquivo MTV, que eu misturava matérias, reportagens sobre o artista gringo ou nacional com videoclipe. Fiz muitos arquivos da MTV. Eu, eu era responsável por todos os shows, tudo que era ao vivo, que chegava da gringa, chegava para mim, seja acústico, ou seja show em qualquer lugar, eu que recebia esses shows, assistia, via se precisava legendar, porque às vezes entre uma música e outra o artista falava com a plateia, aí como ia passar eu tinha que dividir por blocos, o show vinha completo, 1 hora e meia de show, 1 hora de show, sei lá, eu tinha que dividir o show em blocos, o que a gente fala em televisão tinha que embalar esse programa, então, é um programa de 1 hora, então são 4 blocos, eu tinha que colocar a abertura, aí um pedaço do show, sei lá, 12, 15 minutos do show, aí uma vinheta de saída para o intervalo. Então, eu tomava conta de tudo isso. Isso acontecia com acústico. Então, eu tinha também esse privilégio de assistir todas essas apresentações ao vivo que chegavam. Eu assistia primeiro, até mesmo o primeiro que todo mundo da MTV, seja acústico, seja qualquer coisa, banda de ponta, seja o Nirvana, a Madonna, o Michael Jackson, ou seja um Pavement, uma coisa mais obscura, tudo vinha para mim e eu fazia isso. E avaliava, ó, vale a pena, não vale, isso aqui põe só meia hora, isso aqui vale 1 hora, vamos dar um pouco mais e tal. Então eu tinha também esse privilégio de assistir tudo. Mas eu conto mais detalhes, como eu falei, nesses outros vídeos sobre a MTV que eu fiz, dessa playlist. O link está na descrição deste vídeo. Espero que você tenha gostado dessas fotos. Infelizmente, não consigo trazer outras, mas espero que você tenha gostado desse conteúdo. Te convido a conhecer outros vídeos dessa playlist do O Rock Brasileiro e Suas Histórias. A gente se vê num próximo. Obrigado pela companhia. Até.